Olá, queridos, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho de um assunto que envolve o meu seio familiar e é um assunto assim, sabe, que eu tenho que ter um certo cuidado da forma que eu vou expor esses fatos, acontecimentos e, enfim, porque você sabe, tudo aquilo que envolve família é meio complicado, sabe? Existem pessoas da minha família que não sabem desses fatos. Outros, por se tratar de pessoas in memoriam, ou seja, que não estão mais conosco, as pessoas às vezes acham que o fato de eu ser um pastor e eu expor essas coisas, né, de certa forma venha a denegrir a memória, mas não tem nada disso, tá? Nada disso. É com muito respeito, sabe? E com muita reverência e carinho que eu venho falar um pouco a respeito das ligações paranormais que os meus avós tinham e sobre as coisas que aconteciam, sabe? Primeiro, eu vou falar a respeito dos fenômenos paranormais que tanto eu como meu irmão mais novo, que tem 2 anos de diferença que eu, vimos, participamos na cidade de Uruguaiana. Isso lá na começo, início da década de 80, final da década de 70. Final da década de 70, mais ou menos, né? Ou talvez início da década de 80. E o cenário é este, né? Eu sou ali da idade dos 5 anos, eu acredito. Meu irmão mais novo, 3 anos, 2 anos mais novo que eu, só tinha eu e ele, né? Hoje nós somos 4 irmãos. E o meu pai estava iniciando na carreira militar, já tinha alguns anos, mas não muito. Possivelmente era um soldado na época. E residíamos numa casa dentro do terreno da minha avó, mãe da minha mãe, e do meu avô, pai da minha mãe. Eles, pessoalmente, nunca demonstraram ligações com religiões, seja qual for. Eu me lembro muito bem assim que não se tinha imagens, sabe, católicas, coisas do tipo crucifixo, coisa assim. Eu não me lembro de nada desse tipo, nada, nada nesse sentido. A minha avó morava na frente, uma grande casa de madeira, muito grande. O meu pai morava no meio do terreno e parece, tenho breve memória, mas parece que depois só tinha um galinheiro, uma plantação, algumas coisas assim. E o terreno ele ia de quarteirão a quarteirão, ou seja, começava num quarteirão e os fundos do terreno dava para outra rua, saía na outra rua lá atrás. Então um terreno muito grande, não sei se tinha, com certeza mais de 50 metros de comprimento. E ocorre que nesse período em que os meus pais moraram ali e só tinha eu e meu irmão, eu tenho muitas memórias que não são imaginação, porque até ontem, ou anteontem, se não me falha a memória, eu conversava com meu irmão na frente dos meus pais sobre as coisas que nós víamos lá. E curiosamente, o meu irmão também lembra de algumas coisas. Então, assim, o que eu sei de associação da minha família por parte de mãe, avô e vó, é o fato da minha bisavó, ela era conhecida, chamavam, diziam que ela era bruxa, e ela tinha assim uma mistura, ela na verdade ela era índio com negro, para você ter uma ideia. A minha avó, mãe da minha mãe, era alemã, sobrenome Brum, loira de olhos azuis. E meu avô já era mais mulato, assim, quase mulato, não chegava a ser mulato, era pardo, né? Então, para você ver o Brasil, né,
essa miscigenação, nessa mistura de muitas etnias e raças, por fim. Então, assim, a minha avó, minha bisavó, melhor dizendo, eu me lembro de ter visto ela uma vez só pessoalmente. E ela era bem assim, sabe, puxando pro negro, assim, índio, negro, sabe, bem diferente da gente, assim, de mim. Quem olha não vai dizer que eu tenho uma bisavó que era praticamente negra, né? E isso é bem comum no Brasil. E ela era cercada, sabe, de ervas e imagens. Essa é a imagem que eu tenho da vez que eu fui lá para conhecê-la pessoalmente. E ela trabalhava com o que a gente conhece vulgarmente chamando de pagelança, que é o espiritismo dos indígenas, né? Então trabalhava, tinha muitos chás, ela tinha eu me lembro assim, tinha muitas prateleiras com muitas ervas, muitas coisas assim, e muitas imagens ligadas ao catolicismo. Então tá. Mas o meu avô e a minha avó não transpareciam ter qualquer tipo de ligação com algum tipo de religião ou coisa parecida. Mas na casa aonde nós morávamos ali e aonde a minha avó morava, muitas vezes eu via objetos se moverem nitidamente. Inclusive, conversei um tempo atrás, muitos anos atrás, com um tio meu tio que morava lá, e nós dialogamos sobre essas coisas que aconteciam. Então, assim, era comum ver sandálias, chinelo andando sozinho, calçados andando sozinho, e o meu irmão também via. Muito estranho, muito estranho. E ali era uma região que tinha muito sapo, né? E só que acontecia coisas muito estranhas, sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava deitado, meu pai e minha mãe já dormiam, né? E sempre, quando se tem criança, assim, se mantém uma luz acesa, né? Seja na cozinha, do banheiro, coisa para não ficar todo o ambiente escuro. E eu acordei de madrugada e um sapo, supostamente um sapo, só que era muito grande. Ele era como se tivesse uns 50, 60 centímetros. Ele estava no forro do telhado, descendo a parede. Ele saiu assim, por uma fresta muito pequena, que não, com certeza não passaria ali, né, um sapo normal, até porque sapos não andam pendurados nas coisas, ou seja, nitidamente era algo espiritual. E ele desceu pela parede e ele ficou ali na parede, perto do forro, me olhando, me observando. Nitidamente era uma entidade maligna, era um espírito maligno, mas se transformou naquela forma de sapo. E era muito, muito esquisitas as coisas que aconteciam lá. Muito estranhas. Vozes, nós ouvíamos, objetos se movendo. E isso foi durante esse período, né, que ali o meu avô ainda era vivo, minha avó também ainda era viva. Então isso faz muito tempo, só para você ter uma ideia, minha avó morreu em 1984, então tem muito tempo. Mas eu me lembro nitidamente dessas coisas, digamos assim, e sempre o paranormal, o espiritual, o transcendental sempre perseguiu a minha vida, até culminar, né, digamos, na minha conversão foi quando esses fenômenos cessaram. Então eu comecei, inclusive eu tive que ingressar na gnose para poder ter um domínio disso que era desordenado, as formas que eu saía em desdobramento astral, que eu saía do meu corpo e eu andava pelo espaço espiritual, né, pelas dimensões espirituais. Eu sei que alguns céticos têm uma visão que isso é algo que a mente constrói, só que as minhas experiências de desdobramento astral, elas me mostraram lugares aonde eu nunca estive. E anos depois de eu ter essas experiências, eu estive pessoalmente nesses locais e pude observar que aquilo que eu vi em sonho
era de fato os locais que eu havia viajado em viagem astral, ou seja, eu estava deitado e em algum momento entre o apagar do sono e o estar acordado, num flash de segundo eu saía do corpo. E aí eu podia ver que eu flutuava, saía, aí eu podia sair por baixo da fresta de uma porta, sair pela fechadura de uma porta, por qualquer coisa que transparecesse ser aberta, eu passava por ali. E eu pulava pelos telhados das casas ou voava. Voava, via toda a cidade por cima, como se estivesse vendo uma imagem de um drone. Então isso acontecia muito comigo. Eu tive muitas experiências, sabe, inclusive com espíritos que se apresentavam muitas vezes, né, como sábios, mestres e coisas do tipo, mas que depois, com ênfase no conhecimento bíblico, eu consegui, digamos assim, parar com esse tipo de manifestação. E não foi de começo, irmãos. Eu me converti, para vocês terem uma ideia, fui batizado no Espírito Santo, fui batizado em águas, e mesmo assim, até o meu primeiro ano de conversão, às vezes acontecia. E eu lutava muito com aquilo ali. Ou seja, era uma manifestação que ela, digamos assim, quem estuda, no caso, desdobramento astral, sabe que, de alguma forma, a alma, ela sai do corpo, ela fica ligada por um fio. E a Bíblia fala sobre o fio de prata, que é essa ligação que mantém a alma ligada no corpo e essa ligação, ela vai, sabe? A alma, ela pode viajar por lugares e locais, enfim. E seria algo mais ou menos parecido com arrebatamento de espírito, mais ou menos parecido com isso, como João aconteceu, né, como Daniel e os profetas. Então a alma sai do corpo, vê coisas no campo metafísico, no campo espiritual e depois volta para o corpo. Então isso aí me acompanhou durante muito tempo. E eu vim desse berço da parte do lado da minha mãe, mas ocorre que, curiosamente, toda a família lá da minha mãe não tem assim uma religião bem professada. A minha mãe tem uma simpatia pelo evangelho, assim, às vezes vai à igreja, mas não é, sabe, uma cristã praticante. E tem uma tia minha que agora, depois de muito tempo, é uma católica já devota ao catolicismo, mas também não é um cristianismo que a gente referenda, né, como evangélico protestante pela nossa visão teológica e protestante. Mas me lembro muito bem dessas experiências e desses fatores espirituais que ocorriam na família da parte da minha mãe. E para vocês verem que essas coisas elas andam junto com as pessoas, porque espíritos, eles não... Por que eu tenho uma resistência sobre essa questão de esses caça-fantasmas que vão nas casas e ficam lá usando aquele spirit box para tentar detectar fenômenos de espíritos ou coisa parecida, sabe? Em casas, locais abandonados. Porque espírito acompanha gente. Lucas 11 diz que o espírito imundo ele anda por lugares vagos, áridos, melhor dizendo, e não achando lugar onde ele possa morar, ou seja, um outro corpo, ele volta para o corpo anterior que ele possuía, trazendo consigo 7 espíritos piores. E o último estado desse homem se torna 7 vezes pior do que antes, ou pior ainda do que antes. Então, assim, espírito possui corpo, até de animal. Até de animal. Agora, espírito não fica preso a casa, a uma residência, a uma coisa parecida com isso. Bom, pessoal, tive que mudar rapidamente aqui de cenário, de estúdio, para dar continuidade aqui na gravação do vídeo. Então eu dizia que, curiosamente, existem muitas pessoas que caçam fantasmas ou espíritos de pessoas mortas, né, ou assombrações, fenômenos poltergeist,
em locais abandonados. Isso não tem nexo. Teologicamente falando, não tem nexo, não tem lógica. Espíritos imundos, ou como nós chamamos de demônios, eles possuem pessoas, atormentam pessoas, perturbam pessoas. E eu me recordo de uma oportunidade já posterior a isso, a esse período que eu estava morando com meus pais na cidade de Uruguaiana, onde todos esses fenômenos aí aconteciam, que uma tia minha, que é a irmã da minha mãe, que curiosamente residia naquela mesma casa onde acontecia aquelas coisas, ela foi nos visitar no Rio de Janeiro, aonde na casa onde eu residia no Rio de Janeiro não acontecia nada. E nesse período que ela estava lá nos visitando, começaram a acontecer esses fenômenos. Ou seja, nitidamente, essa parte da família da minha mãe carregava consigo algum tipo de manifestação espiritual que andava junto com a pessoa. E eu me recordo nesse período que essa minha tia estava lá, meu pai tinha um cinto, né, que era um cinto que ele usava lá para dar as correções a mim e ao meu irmão. Só tinha nós na época. E esse cinto ele ficava pendurado. Meu pai sempre botava na porta assim pendurado, porque se a gente brigasse ou fizesse alguma coisa arterícia, ele sempre dizia ali, ó, olha o cinto. Sempre fazia aquela coisa, sabe, aquela pedagogia de, né, de atemorizar a criança para que venha ver no símbolo o sinal de respeito e, né, também de punição, né, de castigo por falhas, por erros, por desobediência, por coisa parecida. Então eu me lembro que nessa oportunidade que essa minha tia estava lá, eu me lembro que o cinto esse que meu pai pendurava na beira da porta, ele caiu no chão, sozinho. No momento do acontecido só estava eu, não me recordo onde minha mãe estava, porque minha mãe sempre foi do lar, né? Só estava eu, e aquele cinto ele começou a se arrastar como se fosse uma cobra no chão, igualzinho uma cobra, sabe? E eu, sabe, eu ficava, a minha reação era uma reação de choque, que eu não me mexia, eu não comentava sobre aquilo ali, eu só via. Então eu via muitas coisas. E, curiosamente, pelo fato dessa minha tia estar visitando, que esses fenômenos ocorreram na casa onde meu pai e minha mãe moravam. Então, assim, toda essa história e esses fatos verídicos que eu estou passando para vocês encontram no campo espiritual uma explicação. É muito simples de explicar isso, biblicamente falando. São espíritos, né, familiares que acompanham gerações e que transmitem, às vezes, esse legado, vamos dizer, para pessoas, associando isso a supostamente poderes paranormais, telecinésia, comunicação com os mortos e outras coisas semelhantes. E que eu, no caso, através da minha conversão, vim romper com esse ciclo familiar dentro da história da nossa família, e a minha irmã também, que é convertida, também. E embora minha irmã nunca relatou nada desse tipo de experiência, mas eu e o meu irmão mais novo tivemos muitas. E curiosamente nós tivemos muitos problemas dessa ordem espiritual barra comportamental e, enfim, envolvimento com coisas que nos levavam a vínculos com esses espíritos ou essas ações malignas. Então, graças ao Senhor Jesus, graças à cruz de Cristo, graças ao seu sangue poderoso, hoje, embora muitas lutas, muitos embates nós passamos, estamos aí servindo ao Senhor e livres desse tipo de opressão ou desse tipo de manifestação. Eu vou gravar um vídeo 2, onde eu vou trazer a história pela parte do meu pai, da família do meu pai. Ali é cabuloso, a história assim do meu avô e da minha avó envolve, por parte de pai, envolve uma história assim muito forte. O meu avô, pai do meu pai, era
pai de santo, né? Era espírita, umbandista, trabalhava com pagelança, fazia curas, sinais miraculosos que eu vi com os meus olhos. A minha avó era paranormal, tinha contato com OVNIs, né? Então, assim, esse vídeo vai ser cumprido. Hoje eu entro com essa parte familiar, trazendo a história pelo lado da minha mãe, né? E no próximo vídeo vou estar trazendo a história por parte do meu pai, da família do meu pai. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.